Namastê, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é Alfonso Júnior, sou instrutor de yoga e meditação, e toda quinta-feira é dia de podcast aqui no canal da Casa Shanti. Momento que a gente conversa um pouquinho sobre yoga, sobre meditação, sobre esses assuntos de saúde e bem-estar que a gente gosta tanto. E conforme eu contei para vocês na semana passada, eu recebi um e-mail falando que o Hora Shanti da primeira temporada, que foram 8 programas, o programa número 4 e o programa número 5 não estavam mais disponíveis, porque eles tinham saído do ar por causa de direitos autorais. Isso acontece porque eu coloco músicas nos intervalos e às vezes tem algumas músicas de alguns cantores que não são aceitas no YouTube, e isso faz com que o vídeo seja bloqueado. Então hoje eu vim aqui para repostar o Hora Shanti 5, onde dou continuidade ao Hora Shanti 4, para a gente poder conversar um pouquinho. E antes de dar sequência, antes de passar aqui para o Hora Shanti 5, eu gostaria de agradecer de coração a todos vocês que estão compartilhando os vídeos, curtindo, comentando. Isso é muito importante para que eu continue com esse trabalho que eu faço com todo carinho, com todo amor. E mais uma vez, para quem não conheceu ainda, eu gostaria de convidar para você passar lá no site onde tem as práticas de yoga, www.aulasdeyoga.net, onde você pode, por R$ 47,00 mensais, adquirir um pacote de aulas de yoga comigo. Sabe, se você for praticar uma aula experimental em um estúdio, R$ 47,00 não paga uma aula. Mas eu coloquei num preço justo, que seja justo com vocês, que me seguem no YouTube, que gostam do meu trabalho, e que seja justo comigo também, né, pelo tempo de dedicação, de cansaço, que foi fazer essas gravações que duraram mais de um ano. Então são aulas completamente diferentes de tudo que eu faço aqui no YouTube. É um programa de yoga mesmo, onde você tem aulas guiadas, aulas ao vivo, aulas com convidados, que além dos exercícios eu adicionei a filosofia do yoga. Você ganha como bônus também os mantras, você ganha um diário de prática para você mesmo se classificar, para você aprender a praticar yoga, a escolher a melhor prática com você, para você, e também um e-book onde eu conto um pouquinho da minha história com yoga, como que o yoga surgiu na minha vida. Depois eu falo sobre a mitologia indiana, né, contando a história mitológica do yoga. Bom, o programa está imperdível. Basta você entrar na internet www.aulasdeyoga.net e clicar em começar agora. Quando você clicar, automaticamente você já vai ter acesso a esse trabalho tão lindo que eu fiz com todo carinho para vocês. Bom, vou parar de falar e vou levar para vocês agora o Hora Shanti 5. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal. Um programa de meditação. Pois quando você tranquiliza a mente, ouve-se e compreende-se melhor. Namastê. Nós estamos iniciando o nosso 5º Hora Shanti, esse momento de paz, de tranquilidade, aqui no canal da Casa Shanti. Eu quero agradecer todas as mensagens de incentivo, de carinho que eu tenho recebido por esse programa, né? Pela Hora Shanti. Às vezes eu não dou conta de responder todo mundo, mas eu leio todos os recados, todos os comentários. Quero agradecer de coração, porque é um projeto que eu criei e que foi abraçado com tanta vontade por várias pessoas do Brasil inteiro. Muito, 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 muito obrigado. Eu quero deixar os meus contatos. No Facebook, você pode encontrar a página da Casa Shanti, facebook.com/Om
Casa Shanti. É só você entrar, começar a seguir a página, e dessa maneira é uma forma de nós mantermos contatos, né, divulgando a cultura indiana, divulgando o yoga, a meditação, esses assuntos, né, que eu não me canso de falar, não me canso de estudar, não me canso de ouvir a respeito. Né, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso 5º programa. Muito obrigado pela sua presença e vamos dar sequência, né? Vamos iniciar aqui, vamos dar sequência a esse projeto Hora Shanti, que são 8 programas, nós já estamos no nosso 5º programa. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do hinduísmo. No 4º Hora Shanti, eu falei um pouquinho a respeito do Bhagavad Gita, um pouquinho da história de Krishna, até terminei o programa falando uma mensagem, né, lendo uma mensagem sobre mudança, né? Mudança é a lei do universo. E às vezes, nós que praticamos yoga, que praticamos meditação, precisamos ter alguns cuidados. Primeiro, a gente precisa pensar que o yoga e a meditação não são religiões. Né? O yoga não é religião. O yoga é uma filosofia, uma proposta, né? Uma filosofia de vida. Só que é muito difícil na Índia você separar o que é cultura do que é religião. Então, você pode ter a religião que você quiser, ou de repente nem ter religião. O yoga não vai influenciar nisso. Inclusive tem um texto do Padre Zezinho que ele fala de um momento que ele passou com depressão e que ele, através do yoga, como que ele se cuidou através das técnicas do yoga. E ele recomendando o yoga. Às vezes acontece para mim, né? Eu já, como instrutor de yoga, eu já passei por situações de pessoas que comentam: não posso praticar yoga porque eu sou evangélico, eu não posso praticar yoga porque eu sou católico, apostólico, romano. Yoga não é religião. Mas conforme eu disse, às vezes é difícil quando você vai na Índia, você separar o que é religião do que é cultura. Por exemplo, se os indianos viessem no Brasil, estudassem um pouquinho da história do Brasil, e eles viessem aqui para conhecer os índios, como que a gente ia... Onde você conhece algum lugar que tem índio? Eu conheço em Porto Seguro. E eu poderia levar algum lá para conhecer um índio, né? Agora, do contrário, aqui na minha cidade, por exemplo, não tem. Agora, quando você estuda a cultura indiana, você pega livros antigos e vê imagens, gravuras antigas, e quando você chega na Índia, é exatamente aquilo que você encontra no livro. Até pelo tipo de colonização, né, que foi uma tentativa de colonização, né, que eles responderam com a não violência. Né, então, assim, a Inglaterra não conseguiu comprar a Índia, e isso é fantástico. Quando você visita a Índia, você liga os rádios, um rádio, por exemplo, e não toca música americana igual toca aqui no Brasil. Quando você liga rádio, vai tocar música indiana. E às vezes as músicas indianas, elas realmente falam de Deus. São mantras, né? Igual no Brasil a gente tem MPB e tem músicas evangélicas, músicas católicas. Na Índia não. Na Índia são as músicas que se utilizam mesmo, né? Geralmente os mantras são as músicas tradicionais. Então por isso que às vezes é complicado a gente separar o que é religião, né, do que é cultura lá na Índia. O fato é que quando a gente vai praticar yoga, nós nos aprofundamos um pouquinho na cultura indiana, né, até para a gente poder compreender de que maneira que surge o yoga, né, e quais são os benefícios, qual que é o propósito de uma prática de yoga, né, o porquê se pratica yoga. Inclusive essa é uma das críticas que eu faço a respeito desse texto do Padre Zezinho, que é um texto muito interessante, e ele fala, tem um momento do texto que ele fala que você não precisa preocupar de onde veio, o fato é que yoga faz bem. E eu não concordo com ele, porque o yoga tem todo um contexto, né, um contexto cultural, um contexto filosófico. Não dá para você
Faz bem, então eu vou praticar, mas não importa de onde vem. Não, importa sim. O yoga veio da Índia. E a gente precisa estudar um pouquinho a cultura indiana para a gente poder compreender, né, o porquê de se praticar yoga, né? Lá na Índia, o trânsito é aquela loucura, né? Não tem sinal de trânsito, então... E é tudo misturado no meio das ruas, né? Vaca, camelo, cachorro, rickshaw, tuk-tuk, moto, carro, caminhão, tudo misturado, cada um andando de um lado para o outro. Então atravessar a rua é uma aventura enorme, assim. Eu lembro quando eu tinha que atravessar a rua, eu pensava, nossa, lá vai eu, né? Só que eles têm todo um respeito, né, pelas outras pessoas, então eles vão contornando, né, as pessoas. Quando você vai passando a rua, eles vão contornando de você, mas é uma aventura atravessar uma rua na Índia. E às vezes nós temos algumas visões deturpadas que chegam, né? Muitas pessoas que chegam aqui no Ocidente, né? Muitas pessoas acham que o hinduísmo, que é onde eles cultuam, o hinduísmo é uma religião, né? Onde eles cultuam, por exemplo, Shiva, Ganesha, Krishna, que eles acreditam em vários deuses. E a história não é bem essa, não. No hinduísmo, eles acreditam em um único Deus, uma consciência, né? Uma consciência cósmica, e esse Deus, ele se apresenta de várias maneiras, em vários avatares. O mesmo acontece, por exemplo, na religião católica, né, que a gente tem a Nossa Senhora, Maria, e ela se apresenta de várias maneiras. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a Rosa Mística, Nossa Senhora Aparecida, mas a gente sabe que é uma só. Na Índia é assim que funciona também. E existem muitas coisas parecidas, né, nas histórias e nas religiões. Eu não sei se é do conhecimento de todas as pessoas, mas na Índia também, como na religião católica tem a Trindade, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na Índia também tem uma Trindade, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o Deus número 1. Por isso que a cerveja no Brasil, chamada Brahma, a número 1, né, eles mostram o número 1 assim. Então Brahma é o Deus número 1, ele que cria todas as coisas. Vishnu é o Deus que mantém. E Shiva é o Deus que destrói. Através de sua dança cósmica, ele vai destruindo tudo, né? É curioso, porque nós ocidentais, se fosse para nós rezarmos para um desses deuses, provavelmente a gente rezaria para Brahma, né? Pedindo para que criasse novas coisas. Na Índia, eles cultuam muito Shiva, que é o Deus que destrói, é o Deus da destruição. E é tão importante a gente aprender isso, né? Shiva, aliás, é o pai do yoga, né? Ele criou o yoga, né? Assim como criou muitas outras coisas que existem no mundo até hoje, mas ele é o pai do yoga. É um homem que viveu na Terra, né? Chamado Sadashiva, ele que criou o yoga. E os indianos, eles reverenciam muito mais Shiva, que é esse Deus que destrói, do que Brahma, o Deus que constrói. Infelizmente, nós somos assim. Por exemplo, estamos insatisfeitos no nosso trabalho. Ao invés de largar o trabalho para procurar um novo, não. A gente começa a procurar um novo, e aí a gente quer que surja alguma coisa nova antes da gente desfazer a coisa antiga. É engraçado, né? É igual relacionamento, né? Você tem um relacionamento que você não está satisfeito. Ao invés de largar para depois arrumar outro, não. Você já arruma outro e depois larga aquele. E isso vai virando uma bola de neve e causando muito sofrimento, né, de todos os lados. As nossas células, por exemplo, imagina quando as nossas células não são destruídas e novas células vão se formando, a gente sabe o que acontece. Os processos patológicos, as doenças graves, né? Então, na Índia, eles têm Brahma, Vishnu e Shiva. Um que constrói, o outro que mantém e o outro que destrói. Shiva é um deus que dança. Na prática de yoga nós temos, né, Natarajasa, na postura do bailarino cósmico. E tem uma frase muito bonita do De Rose que ele fala assim: eu não posso acreditar em um deus que não dança. Muito interessante a gente pensar isso, né?
E é interessante também nós permitirmos que esse aspecto da divindade possa agir na nossa vida, que a dança cósmica possa acontecer na nossa vida. Observando a natureza, primavera, verão, outono, inverno, a primavera acaba para outra estação entrar. E quando a gente começa a compreender isso, a gente passa a compreender que realmente uma coisa precisa terminar para que um novo ciclo recomece. Isso é base também do budismo, base também, né, e a base no hinduísmo. Tudo muda, tem uma música do Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. E a gente se apegar a algo com muita força é gerar sofrimento. Então, permita, acolha esse aspecto da divindade, né, o Shiva, na sua vida, e permita que algumas coisas sejam destruídas, para que novas coisas possam surgir na sua vida. Você está feliz? Se você não está, será que você está apegado a alguma coisa? Lembre-se, tudo é transitório. Tudo passa. Eu já conversei com vocês a respeito disso lá no primeiro Hora Shanti. Permita que a energia de Shiva possa agir na sua vida e retirar com leveza o que não serve mais, para que novas coisas possam surgir. Nós estamos de volta. No primeiro bloco eu conversei um pouquinho com vocês a respeito de Brahma, Vishnu e Shiva e um pouquinho, né, da importância da gente compreender um pouquinho a cultura indiana, principalmente para quem pratica yoga e a meditação.
Lembrando que o yoga e a meditação surgiram na Índia. E tem algumas histórias bem interessantes, sejam mitológicas ou não, mas que talvez sejam interessantes para a gente que pratica yoga pensar a respeito. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas eu vou contar um pouquinho a história de Shiva, quando Shiva criou o yoga. História mitológica, né? Eles contam que Shiva era apaixonado por uma moça, e essa moça era filha de um rei chamado Daksha. Só que Shiva, na época, ele já andava com seu corpo, né? Ele já era um renunciante, já andava com seu corpo pintado de cinza, andava no meio dos cachorros. E a moça, e essa princesa, né, filha do rei, se apaixonou por ele. O rei não ia aceitar o casamento de forma alguma, né? Mas mesmo assim, uma mulher, quando quer casar, ela consegue, né? Então essa princesa se casa com Shiva. Só que ela percebe que ela não vai poder ser feliz, porque o pai dela, o rei, não aceita o casamento de forma alguma. Então, em uma determinada festa que o rei faz, ele não convida Shiva e a filha dele para a festa. E ela vai na festa sozinha, e quando ela percebe que o pai dela não aceita o casamento, não tem jeito, não vai aceitar, está tendo uma cerimônia do fogo, como é muito comum na Índia, ela pula no meio do fogo e ela acaba morrendo. Shiva então pega o corpo dela e ele começa a andar pelo planeta chorando muito com o corpo dela no colo. Até que Brahma e Vishnu começam a jogar alguns raios para ir destruindo o corpo, para que ele se desapegue naquele momento, né, daquele corpo. Então Shiva vai meditar, ele se retira, ele vai para o meio da mata, para o alto de um monte chamado Kailash. E ele fica lá. E lá ele começa a observar os animais, como que os animais se curam das suas dores físicas e emocionais. E através disso, Shiva começa a criar as posturas, os asanas do yoga, baseados na natureza, buscando a tranquilidade, o alinhamento de uma árvore, buscando abrir o peito como uma cobra, se alongar como um cachorrinho. E aí ele começa a criar as posturas, né? A criar os asanas do yoga. Nisso, enquanto ele está no Monte Kailash, praticando yoga e meditação, a esposa, essa moça que morreu, essa princesa, ela reencarna como Parvati. E aí, quando ela cresce, ela compreende que existe um grande homem pelo qual ela é apaixonada, e ela começa a praticar meditação, e na meditação ela começa a chamá-lo. Então Shiva ouve o chamado de Parvati, ele desce das montanhas e encontra sua amada. E eles se casam e vão morar juntos. Aí surge mais um problema. O casamento, né, foi morar junto, cada um com seus gostos, cada um com as suas necessidades. Shiva já acostumou a viver no meio da floresta. Então, eles combinam. Shiva vai passar um tempo na floresta, enquanto Parvati fica em casa. E aí cria-se outro problema, porque os amantes foram separados, né? E nesse período, Shiva, então, ele vem, ele volta, encontra com Parvati, e ele começa a ensinar o yoga para ela, para que ela, mesmo estando sozinha, possa ser feliz e não depender do outro para encontrar a felicidade. Interessante isso, né? Você começa a criar lá dentro de si, através do yoga e da meditação, um espaço de felicidade, de tranquilidade. Você vai cuidando do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Para isso que a gente pratica yoga, né? Para a nossa evolução. E aí eles contam que no final da tarde, todos os dias, Shiva sentava na beirada do rio com Parvati, com sua amada, e dava aulas de yoga para ela. Na história também conta que tinha um peixinho que todos os dias, no final da tarde, ele ficava lá escutando, né, as aulas.
E aí quando Shiva ensinava Parvati a fazer as posturas, o peixinho ia lá e torcia suas nadadeiras, o seu rabinho, e também praticava os asanas. E dizem que quando esse peixinho morreu, ele reencarnou em um homem. Então assim, ele pulou uma escala de evolução muito grande porque ele praticava yoga. E se nós, enquanto seres humanos, praticamos yoga, imagina se um peixinho vira um ser humano, imagina o que nós podemos chegar a ser. Despertando a nossa consciência que nós somos deuses, né? Então, nesse momento, Shiva ensina para Parvati o yoga. E aí Parvati descobre sua felicidade, independente se Shiva está presente ou não. Não é interessante isso? Para isso serve a prática de yoga. Para sermos pessoas mais conscientes. Para não colocarmos a nossa felicidade no mundo exterior. Para cuidarmos, a gente fica lá na prática de yoga, alonga, puxa, imita um animal, imita uma árvore. Respira, mas não é sem propósito. Por isso que é uma filosofia de vida, né? Você começa a repensar, você começa a conhecer melhor o seu corpo, a conhecer as suas emoções, a conhecer os seus pensamentos. Isso é o objetivo da prática de yoga. E aí desenvolver a felicidade verdadeira, a felicidade plena. Se você não pratica yoga agora, procure já aí na sua cidade um instrutor de yoga. E comece a praticar, porque o yoga é o caminho da felicidade. E você vai encontrar a sua felicidade. Não que você não vai chorar, não que você não vai sofrer, nunca. Só que mesmo chorando, né, para quem pratica o yoga de maneira séria, mesmo quando você passa pelos momentos difíceis, você está equilibrado, está alinhado. Porque lá dentro de você, você criou um espaço que ninguém toca, que é a sua divindade interior. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre mitologia hindu, sobre yoga, sobre meditação. Eu espero que você já tenha aprendido um pouquinho sobre a Trindade, né? Sobre o Trimurti lá de Brahma, Vishnu e Shiva. Aprendido um pouquinho na parte mitológica, né? Como que surgiu o yoga, por que Shiva criou yoga, né? Para que a esposa dele pudesse ser feliz, pudesse se desenvolver. E uma outra história indiana, desses mitos hindus que eu gosto muito,
a história de Ganesha, né? Ganesha é aquele deus com a cabeça de elefante. Aliás, tem a história, né? O porquê que ele tem a cabeça de elefante, mas eu vou deixar isso para outro programa. Eu vou contar para vocês hoje um pouquinho da história, por que Ganesha é tão venerado na Índia, por que é uma imagem tão querida na Índia, né? Não só na Índia, pelos praticantes de yoga também, a gente gosta muito de Ganesha, né? Aquele deus com a cabeça de elefante. Ganesha é o deus removedor dos obstáculos. E quando você está lá na Índia, na porta da maioria das casas e dos comércios, você encontra uma imagem de Ganesha. Porque Ganesha, ele protege. Quando você vem na minha casa, aqui na Casa Shanti, hoje eu moro aqui, quando você vem aqui, na hora que abre a porta, a primeira coisa, você encontra uma imagem de Ganesha, né? Protegendo para que as energias ruins não entrem na casa, né? Tem uma história que conta sobre a criação de Ganesha, sobre como que ele veio ao mundo, e aí explica bem o porquê que ele protege a porta de casa. Então, se você quiser, aí na porta da sua casa também, na entrada da porta da sua casa, coloca uma imagenzinha de Ganesha, pode ser um adesivo que você encontra na internet, você pega, imprime e coloca, pode ser uma imagenzinha mesmo, bonita, né? Uma imagem que diz muita coisa, é um removedor de obstáculos. E existe uma história que eu gosto muito de Ganesha, que geralmente eles contam no final do ano, lá na Índia. Bom, segundo os indianos, existe uma bebida que nos torna imortais. Essa bebida é chamada Amrita, e ela fica guardada no fundo do oceano. E aí o oceano tem toda uma representação, né? Na verdade, o oceano representando nós, né? Quando nós fechamos os olhos, voltamos para dentro de todos aqueles turbilhões. A Amrita está guardada dentro da gente mesmo. E toda vez que a gente medita, a gente toma uma gotinha desse néctar dos deuses. Bom, na história, Shiva estava com sua esposa e com 2 filhos, com Ganesha e Kartikeya. E ele tinha um pouquinho de Amrita, e ele tinha que escolher um dos 2 para poder dar essa bebida que os tornaria imortais. Só que não dava para ele dividir para os 2, só dava para um. Então Shiva fez uma proposta, ele não podia escolher, né, qual filho que eu vou dar, não dá. Então ele fez uma proposta. Ele propôs que Ganesha e Kartikeya dessem 3 voltas ao redor do mundo. E quem chegasse primeiro ganharia a Amrita e se tornaria imortal. Na hora que Shiva terminou de falar qual era a prova que eles tinham que cumprir, Kartikeya montou no seu transporte, né? Cada deus tem um transporte, de Kartikeya é um pavão. Ele montou no pavão e saiu em disparada para dar 3 voltas ao redor do mundo. Ganesha, tadinho, o transporte dele é um ratinho, que representa o medo, né? Ele é mais gordinho. E aí ele pensou assim, não vai adiantar eu correr para dar 3 voltas ao redor do mundo, eu já perdi essa prova. Então foi nesse momento que Ganesha teve uma excelente ideia. Ele subiu no seu ratinho e ele deu 3 voltas ao redor dos pais dele. E aí quando terminou as 3 voltas, ele falou para Shiva: eu dei a volta ao redor do meu mundo. Vocês, meus pais, são tudo que eu tenho. E nesse momento, Ganesha ganhou a Amrita e se tornou imortal. Por isso que é uma imagem tão cultuada, né, de tantos anos atrás e que existe até hoje com seus símbolos, com seus ensinamentos. E fica aí a pergunta, né? E você? O que é o seu mundo? Ao redor do que você está girando? Algumas pessoas giram unicamente ao redor do trabalho, já perceberam isso? Ou ao redor de um relacionamento. Muita gente fica girando só ao redor de Facebook, de internet. Pois é, o que você gira torna o seu mundo. E o interessante é que você pode mudar o seu giro. Então observa como que você está. Se você não está feliz no relacionamento, no trabalho, nos estudos, talvez você esteja girando ao redor de algo que não é tão importante para você. Vamos parar para pensar um pouquinho mais nisso? Vamos pensar a importância de fazermos giros corretos. Eu posso ainda te propor.
Gire ao redor da meditação. Comece a praticar a meditação todos os dias, 5 minutinhos por dia. Já vai ajudar você a ser uma pessoa mais feliz. Então aqui eu encerro o Ora Shanti de hoje. Pense um pouquinho, sobre as histórias de Brahma, Vishnu e Shiva, de Shiva e Parvati, de Ganesha e a bebida da imortalidade. Repense sua vida. Adote uma nova postura. Gire ao redor de algo que realmente vale a pena você girar. Porque dessa maneira você constrói a sua felicidade. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima quinta-feira. Até o nosso próximo programa. Namastê. Um programa de meditação, promovendo o seu despertar.